Olá! Esse é o primeiro vídeo de uma trilha de conhecimento sobre seguro garantia, onde vamos explorar as possibilidades desse ramo de seguros para você, corretor, vender muito mais seguros. Antes de começar, eu preciso te contar quem está junto com você nessa jornada, a Segura. A Segura é mais que uma empresa de tecnologia, ela é uma parceira estratégica para corretores. A Segura oferece soluções inovadoras em tecnologia, como a Helena, uma inteligência artificial que opera direto pelo WhatsApp, ajudando você com cotações rápidas e respostas ágeis. E o Carteira Quente, que identifica oportunidades de negócios na sua base de clientes. Aproveita esse conteúdo e, ao final, eu te convido a conhecer como a Segura pode transformar a sua corretora em uma máquina de vendas. Vamos lá? O que é o seguro garantia? É o ramo de seguros que visa garantir o cumprimento de uma obrigação contratual, seja ela construir, fabricar, prestar serviços ou qualquer outra obrigação. Ela também serve para garantir valores em juízo. Então, quando você tem, por exemplo, um processo judicial onde você precisa colocar ali recursos, nesse processo para se defender ou até mesmo em qualquer fase do processo, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso mais adiante durante a trilha. O objetivo, em geral, do seguro-garantia é garantir a proteção do segurado em caso de inadimplência do tomador. E aí é que a coisa começa a ter um desenho um pouco diferente do seguro tradicional. É que aqui no seguro-garantia, o segurado não é quem contrata o seguro. Quem contrata o seguro é o tomador do seguro. E quem é o segurado é a pessoa que vai ter o seu direito garantido. Vamos entender um pouquinho mais. É como se a gente tivesse uma tríplice relação no seguro-garantia. Existe o papel da seguradora, que é o garantidor do risco, é quem vai garantir o cumprimento das obrigações, definindo ali no contrato direitinho qual é o cumprimento, qual é a obrigação, qual é o prazo, qual o valor, e tudo bem definido e alinhado. A gente tem o papel do tomador, que é quem de fato contrata esse seguro e que geralmente é quem tem que cumprir essa obrigação. E a gente tem o papel do segurado, que é aquele que é o contratante desse tomador, Então, o contratante do nosso cliente, que é, no caso, o credor das obrigações que foram assumidas pelo tomador. Então, esse é o objetivo do seguro-garantia. O seguro-garantia é como se fosse um fiador do cliente. Então, assim como um fiador no contrato de locação, sabe quando você vai alugar um apartamento, por exemplo? E você coloca um fiador que vai garantir que você vai pagar ali em dia o aluguel mês a mês e que se você não pagar, vai ter alguém que vai chegar ali e vai pagar por você sem deixar o proprietário do imóvel na mão? Seguro-garantia é mais ou menos a mesma lógica e a seguradora faz o papel desse fiador. Então, em vez de você estar alugando o imóvel, você vai estar ali num contrato de prestação de serviço, onde você está se comprometendo a entregar determinada obra em determinado prazo, por exemplo, ou você está se comprometendo a indenizar o autor de uma ação que entrou com uma ação, por exemplo, trabalhista, e aí você está dizendo, seguradora, garante aqui para mim que no final, se eu for condenado, se não tiver mais recurso, eu vou pagar. Mas durante esse tempo, em vez de eu deixar meu dinheiro preso, eu vou seguir dessa maneira. Então, como que funciona o seguro-garantia? O tomador vai contratar o seguro para garantir o cumprimento do contrato e a obrigação dele. O tomador ele vai se comprometer a ressarcir a seguradora caso ela precise pagar um sinistro, que nem lá a história do fiador. Se seu tio é seu fiador no aluguel do seu apartamento, ele pode até ter que pagar, mas no final ele não vai bater na sua porta e vai te cobrar? A seguradora tem esse mesmo direito. E no caso do seguro, esse direito é garantido pelo contrato de contragarantia, ou CCG. É muito comum você ouvir, Tem que assinar o CCG, vai ter o CCG. O CCG é justamente um contrato que vai garantir que o tomador vai ressarcir a seguradora em caso de um sinistro, tá? Ele é usado para a seguradora se proteger, porque no final das contas, se ela precisar de ser acionada, se houver o sinistro, ela vai ter que usar esse CCG para poder fazer o seu ressarcimento dos seus prejuízos. Então, a lógica do seguro-garantia, ela difere um pouco de outros seguros. Porque o que geralmente o seguro vai cobrir? Evento súbito, incerto, e que pode vir a acontecer ou não, por ser incerto, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai indenizar aquela situação. No seguro-garantia, não. No seguro-garantia, não existe nada de incerteza, não existe nada de súbito. O que existe é a obrigação de cumprir um contrato. E se o cliente deixar de cumprir esse contrato, o que vai acontecer? Ele vai precisar justificar por que ele deixou de cumprir, ele vai precisar ser responsabilizado.
por isso. E é por isso que a lógica do seguro-garantia é uma lógica de fiador, não é uma lógica de seguro de ramos elementares, por exemplo, o seguro de acidente, o seguro de incêndio, o seguro de carro, né? Que a coisa aconteceu, a seguradora ressarce e acabou ali. Não é assim que funciona o seguro-garantia. Então, isso é bem importante, né? E a gente pensando aqui num exemplo para a gente entender como funcionaria. Se uma construtora, que vai ser tomadora ali, deixa de concluir uma obra para o seu cliente, que é o segurado, a seguradora vai lá e cobre os custos ou completa a execução dessa obra. No entanto, a seguradora pode e vai cobrar o valor ao tomador. Por quê? Porque ele não cumpriu, ele deixou de executar o contrato, ele deixou de construir o que ele tinha que construir. Então, a responsabilidade continua sendo do tomador, que é quem é o cliente, no final das contas. E no seguro-garantia, no momento do sinistro, o que acontece? O tomador descumpriu as obrigações assumidas e aí a seguradora vai ser acionada. A seguradora sendo acionada, ela tem que pagar a indenização. Ela vai indenizar ali os prejuízos causados pelo descumprimento, né, até o limite do contrato. Geralmente, a gente vai ver mais para frente que é um percentual do valor da obra, não é o valor da obra inteiro que se costuma trabalhar no caso de garantia tradicional, né? No caso de garantia judicial já é outro contexto que a gente também vai entender aqui durante a nossa trilha. Mas a seguradora ela vai ressarcir o segurado. Essa indenização, que vai compensar o segurado pelo impacto financeiro do inadimplemento, ela vai ser só um passo do sinistro. O outro passo é a subrogação, que é depois de pagar a indenização, a seguradora ela tem o direito de cobrar ao tomador o valor indenizado ao segurado. E ela vai fazer isso. Ela pode fazer isso de forma amigável, chegar e compor, sentar junto, compor uma maneira de resolver, ou se ela precisar, ela vai se utilizar de meios judiciais. Maria Luísa, a seguradora vai processar meu cliente? Se for preciso, vai, mas o seu cliente tem que estar ciente de que o seguro-garantia não é uma carta branca para ele chegar lá e não fazer nada. A sua responsabilidade como corretor é mostrar para ele, você está usando isso aqui como uma maneira de garantir um contrato, mas a obrigação de executar esse contrato é sua. E dentro do seguro-garantia existem algumas modalidades, né? Mas as duas principais modalidades que a gente trabalha hoje em dia é a garantia tradicional, que é a que cobre contratos de execução, então, contrato de construção, de prestação de serviço, pode acontecer tanto na esfera pública quanto privada e tem sido cada vez mais utilizado, mais exigido, né, pelos clientes que são, no caso, os segurados, os clientes dos nossos tomadores, cliente do nosso cliente. E a garantia judicial e recursal, que é muito usada em disputas judiciais. Então, principalmente trabalhista, mas pode acontecer também na área civil, pode acontecer no tributário. E existe ainda uma terceira modalidade que é utilizada, mas que é um pouco menos frequente de você se deparar, mas é importante você saber, que é o seguro-garantia aduaneiro. O que é isso? É o seguro-garantia para importação. Então, quando a gente tem aqui empresas que importam bens e que importam temporariamente, por exemplo, uma máquina que vai ficar aqui para executar um serviço e vai voltar para o exterior. Geralmente, qualquer máquina que entra no país tem que pagar um imposto. Só que se ela só vai ficar um tempo e vai embora, às vezes não faz sentido você pagar esse imposto. Então, você tem a garantia aduaneira que vem ajudar nesse caso, de admissão temporária, que ela vai garantir a isenção dos tributos para as operações temporárias. Tá? Assim como tem também a de trânsito aduaneiro, que vai assegurar o cumprimento das normas para o transporte de mercadorias estrangeiras entre as zonas alfandegárias. A gente está falando de uma mercadoria que vem para cá, mas que não vai ficar aqui nem prestar serviço nenhum aqui. Ela vai passar pelo porto brasileiro e seguir adiante. É importante você saber que existe, embora não seja o tipo de garantia que a gente vai explorar mais a fundo. Se chegar alguém, né, um cliente seu que tem essa demanda, você já tem noção, já conhece. Mas a gente vai explorar mais sobre a garantia tradicional e a garantia judicial nas próximas aulas. A gente vai entender também como cotar, como contratar o seguro-garantia e também vai falar de estratégia de comercialização, abordagem de cliente, porque a gente quer vender, né? E a gente quer oferecer o produto. E eu quero estar com você nessas próximas aulas, então vem comigo nessa trilha que tem muito conhecimento. E aí, você gostou desse vídeo? Então vale a pena lembrar quem está com você nessa jornada, que é a Segura. Com a Segura você pode simplificar a sua gestão e aumentar as suas vendas usando ferramentas como a Helena e o Carteira Quente. Tudo direto do seu celular e totalmente gratuito.
Para se cadastrar, basta acessar o link da Segura que vai estar aqui embaixo, ó, e fazer a sua inscrição. A equipe da Segura vai te chamar e orientar os próximos passos. Aproveita a oportunidade de ter uma tecnologia inovadora do seu lado. Nos vemos no próximo vídeo.